Alô, boa tarde a todos. Acho que já podemos começar, né, Alex? Sim, Rondineli. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, todas e todos. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes e ao nosso palestrante por ter aceitado o nosso convite, a todos os presentes aqui. O seminário Preservando Periódicos Científicos, que é garantindo acessibilidade a longo prazo, faz parte de uma série de comemorativa dos 25 anos do SciELO Brasil, que culminará com a Conferência Internacional de SciELO 25 anos, em setembro de 2023, em São Paulo. Já tivemos alguns seminários que já aconteceram, mas temos outro seminário em comemoração dos 25 anos do SciELO Brasil. Para maiores informações, acessem o site 25.cielo.org. Todos os seminários são gravados e estão disponíveis no YouTube, no canal do SciELO, e os slides estão disponíveis na página do seminário no site 25.cielo.org. Como parte fundamental dos eventos promovidos pelo SciELO Brasil, todos os participantes devem seguir nosso código de conduta, pautando pelo princípio DEA, diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, a fim de promovermos um espaço aberto, saudável e seguro a todos. O código de conduta pode ser acessado e lido no endereço 25.cielo.org/código-d-conduta. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, né? Quando falamos em periódicos científicos, a preservação sempre foi um motivo de preocupação. A salvaguarda dos periódicos impressos sempre esteve sobre a responsabilidade dos bibliotecários. Os bibliotecários faziam a curadoria dos volumes desses periódicos, dos números, e garantiam que os impressos estivessem catalogados, organizados e distribuídos em lugares diferentes, para garantir assim a preservação, afastando assim os riscos de incidentes de causas naturais e não naturais, obviamente. Quando falamos em preservação digital, a complexidade aumenta, pois temos que pensar em responsabilidade da salvaguarda, pensar na obsolescência tecnológica e armazenamento ao longo do tempo. Apenas para contextualizar, preservação é um conjunto das atividades que tem como objetivo garantir o acesso ao longo do tempo, política institucional e plano de desastre, armazenamento e manutenção do material preservado. O objetivo da preservação digital é mitigar as ameaças inerentes a essas atividades, como falha de hardware, do software, desastre natural e humano e sustentabilidade financeira, que é um fator extremamente importante. Então, quem é responsável pela preservação do conteúdo acadêmico no formato eletrônico? Editores, bibliotecas, autores e instituições acadêmicas. Todos, sem exceção, de uma certa forma, são responsáveis. Sem uma responsabilidade definida, a preservação no decorrer do tempo está fadada ao erro. Portanto, é de extrema importância que nessa definição de responsabilidade haja uma política institucional. Mas sabemos que não é assim que acontece, né? Para termos uma ideia, no artigo de Dressler, de 2017, onde ele realizou uma pesquisa com 124 membros do Association of Research Libraries, apenas 32 bibliotecas tinham uma política e 23 estavam trabalhando na produção de uma. Agora, imaginemos a situação nos periódicos de acesso aberto, onde muitos não têm um incentivo financeiro e dependem de fontes alternativas de financiamento, como a taxa de processamento de artigos, como o APC. A consequência é eles buscarem soluções de orçamento baixo, né? Muitos não se inscrevem em nenhum esquema de preservação, negligenciando assim a preservação digital. Para se ter uma ideia, em 2019 haviam 14.068 periódicos de acesso aberto indexados do AJ, e apenas 5.881 declararam que faziam parte de um esquema de preservação. Ou seja, a cada 10 periódicos indexados do AJ, apenas 4 declararam fazer parte de algum esquema de preservação ou arquivamento. Considerando todos os fatores citados no slide anterior, né, os autores Laxo, Matias e Jan conduziram um estudo abrangente onde eles levantaram a questão do desaparecimento dos periódicos científicos de acesso aberto entre os anos 2000 a 2019. Eles consultaram alguns índices bibliográficos importantes, como Scopus,
do AJ, Iuris, e rastrearam os periódicos por meio do Wayback Machine, que é do Internet Archive, para analisar se em algum momento os periódicos haviam sido arquivados, né? Bom, do total, dessa pesquisa, né, eles encontraram 174 periódicos de acesso aberto que desapareceram da web entre esses anos, que é 2000 a 2019, abrangendo todas as principais disciplinas, que isso é importante, da pesquisa e regiões geográficas no mundo. Percebam que desses 174 periódicos, o que eles levaram em consideração? 154 não tinha mais nenhum tipo de acesso, ou seja, nem impresso, nem digital. 7 periódicos desses 174 teve mais de 50% do seu conteúdo desaparecido. Então, na pesquisa deles, eles consideraram que se tivesse periódico com conteúdo abaixo de 50% online, eles considerariam como um periódico desaparecido. 7 desses periódicos tinham uma cópia impressa, mas não tinha mais nenhuma digital, e 6 periódicos tiveram seu conteúdo parcialmente assumido por um serviço pago. E, além disso, considerando todos os periódicos que não têm nenhum esquema de preservação, eles detectaram que pelo menos 900 estavam inativos e com risco de desaparecer. Portanto, os autores sugerem que iniciativas apoiem esses periódicos menores que estão em risco e que operam sem um apoio financeiro. O estudo dos autores foi inspiração para o AJ, o CLOCS, o Internet Archive, o Keep Regis, que é o ISSN International Center, e o Public Knowledge Project, que é o PKP, onde eles anunciaram a colaboração para melhorar a preservação dos periódicos de acesso aberto, de pequena escala e sem APC, surgindo assim o projeto Jasper, que é o tema da nossa primeira palestra. A Alicia Wise, que é a diretora executiva do CLOCS, vai nos apresentar o tema Projeto Jasper, Journals are Preserved Forever, uma iniciativa de preservação de periódicos de acesso aberto. Em seguida, Urosh Nizami, que é bibliotecária no Public Knowledge Project, que é o PKP, vai falar sobre a Rede de Preservação PKP, uma iniciativa de preservação de periódicos de acesso aberto. Sobre a iniciativa de preservação dos periódicos de acesso aberto brasileiros, Miguel Arellano, que é coordenador da Rede Brasileira de Preservação Digital da Cariniana, vai nos apresentar a Rede de Preservação Cariniana, uma iniciativa nacional de preservação de periódicos de acesso aberto. E, por fim, eu falarei sobre a preservação digital dos periódicos do SciELO Brasil. Bom seminário a todos. Com você, Alicia. Hello, everyone. And can you hear me, everyone? Hello there. It's good to be with you. Yeah. Great. Let me share my screen and a few slides. And first off, I'm dialing in from London, and it's really a privilege to be part of SciELO's 25th birthday celebration. So happy birthday, SciELO. And thank you, Rondineli, for both the invitation and for the very nice scene setting you've just given everyone. So let me just briefly say something about CLOCS, my organization, and introduce the 2 key words that I'm hoping to leave you with today, and those are partnership and preservation. So CLOCS is a charity. We work with publishers and publishing platforms and libraries in 60 countries around the world. We're jointly governed by libraries and publishers, and our mission is to preserve the scholarly record, to make sure that scholarship created now remains accessible to anyone who needs it or wants to access it 500 or more years into the future. And we work in very close partnership with other preservation services around the world, including our sister services, Cariniana and PKP-PN. So I'm delighted that Miguel and Uruj are also speaking today. It's really important that content is preserved in more than one archive,
And I hope to give you some examples today about why that's the case, and also steps that archives are taking in partnership to make it easier to ensure content remains accessible. So let's talk first about why digital preservation is important. You can probably all think of examples around the world where, due to disagreements around politics or religion or other matters, there can be tension, or there can be decisions taken by governments that this or that information should no longer remain in public view. It's really important, therefore, that content, wherever it is published and made available, is also curated for the long term and available to make accessible again in times of strife and of tension. The same has been true for a very long time for printed books and journals. And libraries have done a tremendous job, as Rondineli said, of looking after and preserving print, just as they do now digital publications. But there's a difference in the kind of curation that's necessary. Printed books and journals sit in plain view on shelves, or in your office, or in your home, or in a library. So you can see if the paper is beginning to fray or to turn yellow or to disintegrate, and you can take active steps to professionally curate it. But digital information is more tricky. It is invisible, it's intangible. It's on servers or on machines where we can't look at it and see that it's at risk or deteriorating in front of us. So many of the risks to digital information are also invisible. Long-term preservation requires active curation. You need to look after the content and the data to ensure it's healthy when it enters an archive and that it remains so. You also have to actively manage to change that digital preservation into future formats and to migrate it so that it can continue to be usable and accessible as technology changes. And to ensure that there's sufficient resilience and redundancy in the preservation world, it's so critical that content is held in more than one archive. Diversity in organizations, our governance, our management, our funding is absolutely critical, because 500 years from now, none of us can be totally confident about which archiving solution is going to be the one that is most successful. So routine risks to content can cause degradation and can cause a loss of access, but catastrophic failures are more common. And I would say that in our experience working with libraries and publishers around the world, the numbers of stories we hear about a software migration, a platform migration, and the catastrophic loss of content is a recurrent theme. That is a major risk. It's often, little oversights or errors that people make in those kinds of processes that make digital information at risk. And therefore, the failure to preserve and to place that content into the care of a long-term archive is the key challenge in the long-term preservation of scholarship at the moment. The more publishers and publishing platforms we have, ensuring their content is properly archived, the more safe and secure we can all be that our shared cultural and intellectual heritage will remain accessible for the long term. So a key message: working with one digital preservation service isn't enough to weather future uncertainties. And we recommend a minimum of 3 archival partners for any library publisher, open access publisher, university press, commercial publisher. It doesn't matter what kind of publisher you are. The resilience and redundancy you get with 3 different services is really essential for the preservation of the content. You can archive in more places than that, of course, and that makes the content even more secure. But over time, there's a balance to be struck with the additional costs and the additional environmental impact of that additional preservation. So those are important sustainability questions for us to consider.
Now, Rondineli has already talked about research by Michael Laakso, a terrific colleague in Finland, who started by looking at not just all scholarship, all of it is at risk and needs to be curated, but he was looking closely at open access content in particular. He started with journals, and Rondineli has already given you the disturbing statistics about the number of open access journals that have already disappeared from the web. So the preservation of open access journals is critically important, and that's going to be my focus today. But before we start on the journal slide, I just wanted to highlight some more recent research also done by Michael Laakso, specifically looking at open access books, monographs in particular. He used open discovery sources, data sources, to first identify where open access books exist on the web and the very many hosting domains where they reside. He was finding scholarly works on Dropbox and on individual scholars' websites, not always aggregated together and managed professionally as you do at SciELO. So books are partly at risk because there's a very wide range of hosting platforms and environments. And they're also very at risk because there's no clear flow of books into archives, and then archives publicly declaring what their holdings are so that we can all feel assured and relaxed about what is preserved for the long term. So the journal challenges we'll be talking about today are major, and it's good that we're working in partnership to overcome those challenges. But I fear that the threats to open access books may be even more daunting. And so a similar effort is needed on this front. But let's talk about Project Jasper. So this was triggered by Michael Laakso's original research, and it is spearheaded, it is led by the Directory of Open Access Journals, DOAJ. And the concept for this project was at a very high level, very simple when it launched just over 2 years ago. The idea was that changes could be made in the DOAJ dashboard that publishers use so that they could signal they would like their open access journal archived. And then the content and the metadata for that journal would flow into a technical pipeline provided or to be developed and provided by Internet Archive. And from there, it could be ingested and taken in by multiple archives. And in addition to Internet Archive, PLOX and PKP-PN, we were the 3 archives that the project started with. The aspiration has always been to add additional archiving partners as we go forward. The ISSN agency, which measures all or keeps track of all of the unique identifiers given to journals, is also a really important partner, and I'll explain why in just a little bit. So you can find out lots about the project at this URL across the bottom, but let me give you at a high level an overview of how it works. So we have focused on a subset of the open access journals in DOAJ. We are really looking at diamond open access journals that are scholar-led for the most part, so very tiny, but dedicated editors and journal teams acting independently often and based in universities around the world. What these journals have in common is that none of them charges an article processing charge or APC. They are all indexed in DOAJ, and the titles that we're looking at have no preservation policy at the start of their engagement with Project Jasper. DOAJ has then developed and evolved the dashboard at DOAJ to give publishers an easy way to click a button and to say that they would like their journal preserved. From there, they make a choice of one of 3 options for preservation. So if the title is hosted on PKP's Open Journal Systems, OJS, then they are able to select PKP-PN as a preservation partner. If the title
has detailed metadata. No matter what platform it's hosted on, they are able to archive with clocks. And if the title is in DOAJ, but it doesn't have very rich metadata or none at all, and perhaps not even an ISSN or other identifier, then it's able to be preserved in Internet Archive. So the publisher makes its choice, and the project partners have all self-funded this initiative to create the technical interfaces and the pipeline that allows the content and the metadata to flow into the various archives. We also self-fund the project management. And what we have found over the course of the project is that it's the actual human engagement with the various publishers around the world that is sometimes most time consuming. And we've needed to put in place extra resources and processes to help us manage that more effectively. And it's a delight to do so. We've made terrific contacts with new publishers in many different countries. Now, I mentioned earlier that the Keepers Registry at the ISSN agency is an important partner in this project. And that's because, unlike for books, it is possible actually for anyone on this webinar, anywhere in the world, to find out what journals are being preserved and where. And that's done via this service, the Keepers Registry, which is freely available. And you can type in the URL or the ISSN for any journal you're interested in and get information back about where it's being preserved. So an important part of the JASPER project is that all of the archiving partners continue to add metadata about what they've ingested and are reporting to the Keepers Registry so everyone else can find out about the preservation status of the journals participating. Just about finished. I've got 2 more slides, I think. I just wanted to give you an example of some of the journals that have been archived through the project. I think we're working now with small journal publishers, scholar-led publishers in 12 countries. And they are titles like this, from Croatia or Finland or Ireland, Poland, Sri Lanka. For example, this business journal from Sri Lanka, or Fafnir, which is a Finnish journal of science fiction and fantasy research. They're all really interesting titles. There's a lot of fine scholarship in them. Some of them are very rich in multimedia, and they're all important parts of the scholarly record. Very important, sometimes at international level, but certainly at a regional level, and in a variety of languages, which is so important for bibliodiversity. So that is the JASPER project in a nutshell. I wanted to just end with one final example. There's a new blog post that is hosted on our website, but that was written by library colleagues at the University of Florida. And they just published this a couple of weeks ago. And they were talking about preservation from a modern library perspective. They have long included clauses in their agreements with commercial publishers to require the long-term preservation of books and journals. And they continue to do that. There's some great language in this blog that can be reused. But they've said they've sat up recently and realized that they themselves are now publishers. The University of Florida Press has a wide array of open access journals it publishes. They're hosted on OJS. And they realized that if they expect commercial publishers to archive in 3 places, well, they themselves should be doing the same with the content that they publish. And so they've taken steps. They themselves are archiving and preserving locally on campus, and they are working with clocks and PKP to ensure that that content is also preserved in external sites and services for that resilience and redundancy. So I'll end there, but just a couple of examples about how important preservation is, but how essential partnership is around the world to look after our shared cultural and intellectual heritage. So thank you very much, and over to Aruj. Thank you so much. I'm just going to take a moment to share my screen. Okay. I'd also like to thank SciELO for this invitation. Both our organizations are celebrating our 25th anniversary, and I think that's quite special.
So hello, everyone. I'm here representing the Public Knowledge Project today through a presentation on the topic of our preservation network. This presentation was originally developed by Kevin Stranick, who couldn't be here today, and asked if I could step in on his behalf. I'm going to do my best, but there are likely questions that you have that I won't be able to answer, but I'm really happy to take them back and find the answer for you. I'd also like to acknowledge that this presentation borrows from Kate Shuttleworth's work titled Intro to PKP's Preservation Network. Kate is the Digital Scholarship Librarian at PKP and Simon Fraser University. Before getting into our preservation network, I think it's important to spend a few moments on the project itself, and the project being the Public Knowledge Project. PKP is best known for the development of Open Journal Systems, or OJS, the world's most widely used journal management and publishing system. OJS provides journals with a website and a system for managing submissions, peer review, copy editing, layout editing, and of course, to publish. PKP is committed to the principles of free and open source software development, which enables users to download, install, and customize PKP software, all free of cost. In addition to this, we have a deep commitment to increasing publishing access, quality, and diversity. This year, PKP celebrates its 25th year, and earlier this year, we became a core facility of Simon Fraser University in British Columbia, Canada. Okay. I noted that it's our 25th year because in these 25 years, we've had an impressive impact. PKP created OJS to help scholars run their own journals. PKP wanted OJS to be used by scholars from around the world, focusing on their local research interests in their own languages. And so the map on the screen represents OJS's use worldwide. As of 2022, OJS is used by more than 34,000 journals, publishing more than 5 articles per year in 156 countries and in 60 languages. OJS has been translated into 60 languages, including Portuguese. In fact, Brazil is the second largest user of OJS behind Indonesia. OJS journals have published over 5.8 million articles. At PKP, we're really proud of our worldwide usage because the commitment to making research a global public good includes bibliodiversity and research generated in all parts of the world, including the Global South, and on subject matters that pertain to the Global South. What's more is a recent study in 2021 showed that of Diamond OA journals, 60% that were surveyed used OJS to publish. So Diamond meaning those that do not charge a fee to the author to publish, nor to the reader to access content. So OJS has played a significant role in promoting open, diverse, and accessible scholarly content. However, with the proliferation of journal publishing, a new challenge has arisen, and that is one of long-term preservation of this valuable content. So with approximately 5.8 million articles distributed across 34,000 journals hosted on web servers with varying levels of security and durability worldwide, it becomes an imperative for us to consider effective long-term preservation strategies because there's a real risk to this content being lost, as both of the previous presenters have pointed to. So long-term digital preservation for scholarly publications has been noted as a best practice from leaders in the field of scholarly publishing, like, for example, the Directory of Open Access Journals, who, as part of their seal, do require that journals have a preservation policy. So in pursuit of a solution to the preservation challenge, PKP took a significant step by developing a LOCKSS plugin specifically designed for OJS journals. The plugin enables journals to establish a seamless connection with LOCKSS preservation network, offering enhanced preservation capabilities. So for those unfamiliar with LOCKSS, we sort of went through this, but it stands for Lots of Copies Keep Stuff Safe, and it's an open source software initiative based at Stanford University dedicated to digital preservation.
And the core idea behind locks is the creation of a network consisting of distributed nodes. And so each of these nodes maintains copies of all files contributed by the network of participants. So the strength of this network, which Alicia spoke to, is that it's resilient. In the event that a journal disappears from the web, for example, a copy of the content remains within the LOCKSS network. And by utilizing this distributed nature of the network, lost content can be restored from any of the available nodes. Furthermore, the strength of the LOCKSS network lies again in its redundancy. So in the face of technological failures, security breaches, natural disasters, or if a node fails, the other nodes still hold copies of everyone's files. This ensures that even if one node encounters difficulties, the content remains intact and accessible through other nodes. So once the technical solution of combining OJS and LOCKSS was in place, a remaining challenge came to light. Most OJS journals lacked access to a network that would allow them to participate in preservation efforts. Networks, as it turns out, were complex to establish, requiring multiple institutions to come together and share their content. Additionally, existing networks often catered exclusively to predetermined participants, leaving unaffiliated journals unable to join. So to address this issue, PKP took an initiative to create what we now have as the PKP Preservation Network, also known as PKPPN. This network was designed to be inclusive and open to any OJS journals wishing to join. By offering a globally distributed set of nodes, PKP made preservation accessible and straightforward for journals. Setting up a connection with the PKPPN is remarkably simple, and I will get into that in just a moment. PKP partner organizations generously contribute by being nodes in our network, ensuring stability and reach. These partners include the University of Alberta, the University of British Columbia, Indiana University, the University of Pittsburgh, the University of Victoria, Simon Fraser University, and the Ontario Council of University Libraries through the Scholars Portal, and also the National Documentation Center in Greece. Currently, over 8,500 journals actively participate in the PKPPN, illustrating the broad impact and adoption of this preservation initiative. But it's also crucial to emphasize that preservation is best practice for journal publishing. By implementing a preservation strategy, journals ensure long-term accessibility and survival of published content. Without such measures in place, there's a significant risk of especially small distributed journal content vanishing forever. PKPPN serves as a dark archive, meaning that end users will not have immediate access to preserved content. Instead, access is only triggered by specific events. Once a triggered event occurs, PKP imports the preserved content into one or more OJS instances hosted by a PKP member institution. Once loaded into these hosting services, the content becomes publicly accessible. So it's essential to note that archiving your content in the PKPPN is not the same as backing up your OJS site. Backing up your OJS site is still very much encouraged. And what this will allow you to do is immediately restore anything that is lost. Whereas with the PKPPN, we're only able to recover things once a trigger event takes place. So now let's explore the requirements for registering your journal with the PKPP. To ensure a smooth registration process, there are a few key elements you'll have to have in place. First, your journal should be hosted on a recent version of OJS. So specifically, we mean 3.1 or higher. This ensures compatibility and optimal functioning with the PKPPN. Next, it's also essential to have an ISSN number, so the International Standard Serial Number, registered for your journal. The ISSN should be accurately entered into the journal settings within your OJS instance.
The ISSN serves as a unique identifier for your journal and aids in the preservation and discovery of the content. Finally, to be eligible for registration, your journal must have at least one published article, and this ensures that there is content available for preservation within PKPPN. Once the plugin is enabled, deposits into the preservation network happen automatically every time a journal issue is published. Journal managers can monitor the plugin status to ensure successful additions to the network. Journals have the ability to register for the PKP preservation network by simply installing and enabling the PKPPN plugin. So by visiting the website settings and locating the PKPPN plugin in the list of installed plugins, journals can confirm that it is enabled. And if it isn't enabled, you can do so through the settings of the plugins within your OJS instance. Clicking on the drop-down menu reveals the plugin settings. Accessing the plugin settings reveals a checklist with terms of use. You'll be prompted to read and agree to terms of use. The journal identifier automatically provided by OJS will be displayed, and then just simply click Save, and that completes the process. At this point, if you're ever worried around whether your content is in fact being preserved, you can select Status under the settings, and you will be able to ensure that your content is being archived successfully. PKP is actively collaborating with LOCKSS to upgrade to version 2 of the system, and this upgrade will enhance the preservation capabilities of the PKPPN, ensuring even better long-term protection for your journal content. We're committed to continuously improving and evolving the network to meet the needs of the scholarly community. Furthermore, PKP welcomes more journals to join the PKPPN. By becoming part of this global preservation network, you can contribute to the preservation of scholarly knowledge and ensure the accessibility of your journal's content. We encourage journals to take advantage of this opportunity and register for the PKPPN to enjoy the benefits of long-term content preservation. But to find out more about the PKPPN and its implementation, we invite you to review the comprehensive PKPPN plugin guide available on our documentation hub. This guide offers in-depth information and instructions on how to make the most of the preservation network. And again, if you have specific questions or require assistance, we encourage you to please turn to PKP's community forum. You can post questions, share experiences, and benefit from the collective knowledge and community support that we have. Alternatively, you can message us directly by visiting us on our homepage and filling out our contact form. Our team is always happy to address inquiries and concerns that you may have regarding the PKPPN. Thanks so much for your attention, and I'm going to turn it over now to our next speaker. Okay. Boa tarde. Está tudo bem? Obrigado, Roche. Sim, me escuta? Sim, Miguel. Yes, sim. Você me escuta? Sim. Sim, ok, Miguel. vou começar a falar, ok? Em português. Eu vou ter que fechar meu som porque estou ouvindo o inglês. Tudo bem. Ok, bom, então, boa tarde a todos. Estamos aqui celebrando os 25 anos da Rede SciELO, da biblioteca virtual, né, eletrônica de periódicos, e é um prazer muito grande para mim. Sou do IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e hoje também somos parceiros, né, a SciELO e a Cariniana, do que seria a Rede de Preservação Digital. Então, para começar, eu vou
vou passar minha apresentação para vocês. Acredito que estão assistindo todo mundo, sim? Dá para ver aí? Sim, né? Sim. Ok, bom. Então, a parte que me toca a mim seria exatamente a de preservação de periódicos científicos no Brasil. Sim, como vocês sabem, né, a Rede Brasileira de Preservação Digital Cariniana, ela está sediada no Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, e temos 10 anos de funcionamento, e em realidade é uma rede que começou seguindo, de certa forma, também a evolução dos periódicos científicos na rede. Alguns de vocês já devem saber, né, que é a única rede de preservação digital de publicações seriadas na América Latina. Também ela é a primeira rede de preservação digital de periódicos nacionais. E também é uma agência de arquivamento no The Keepers Registry, com proporcionalmente mais revistas que apenas estão em uma única agência. Ou seja, muitas revistas brasileiras só estão preservadas na Cariniana. Ela também, como falei, ela foi estabelecida em 2012 pelo IBIC, com o apoio da Aliança LOGS, da Stanford University. O que posso lhe falar sobre a missão da Rede Cariniana é de que ela se concentra na preservação do patrimônio científico e cultural do Brasil, patrimônio digital. Aquelas manifestações que temos de toda a produção científica e cultural que está na rede e que as instituições privadas e públicas no Brasil produzem. Ela está, em certa forma, também com um propósito de disponibilizar um grupo de pesquisa internacional para todos os pesquisadores da área, disseminando conhecimento em relação às práticas, às políticas e às teorias no campo da gestão da preservação digital a longo prazo. Essa é uma das missões da nossa rede também. E também nós temos, a Cariniana trabalha para que as instituições parceiras possam adotar normas e padrões recomendados pelas principais iniciativas de preservação digital no mundo. Essa é a nossa missão, e ela é uma missão institucional que foi criada porque nós temos um regimento institucional no qual a diretoria da nossa instituição ela criou todo um mandato no qual se diz como uma rede de preservação digital deveria funcionar dentro da esfera federal. Temos também uma política de preservação digital da rede, na qual nós também nos comprometemos a guardar de forma segura e de longo prazo, né, essas informações produzidas pelas instituições brasileiras. Nosso trabalho não é apenas de uma única instituição, é um trabalho que funciona em parceria, ou seja, nós não somos os únicos, temos o apoio de mais de 27 instituições, a nível nacional e também internacional, como o ICCN, a Sociedade Lusófona de Goa, a UISTEC e outras instituições de fora do Brasil, como a Predig também, que também se dedica à preservação digital na América Latina. Esse é o nosso funcionamento, ou seja, fazer serviços de preservação digital no nível nacional precisa de vários tipos de instituições que estejam comprometidas com projetos, com ideias, com políticas e planos para a melhor guarda das informações digitais. Nós temos metas também, nesses 10 anos, a gente estabeleceu as metas de nosso projeto, né, ou da nossa rede, que basicamente seria promover as informações e prover informações às suas instituições parceiras e a toda a comunidade de profissionais das bibliotecas, arquivos e museus, para que possam garantir a longevidade das suas coleções digitais. Nós tentamos fazer isso através de cursos, através de palestras, através de várias formas de repasse de materiais informativos sobre a preservação digital. Nós também repassamos resultados de pesquisa para estimular o planejamento e a gestão de risco dos seus ecossistemas de informação. Ou seja, através de nossas reuniões, nós discutimos qual seria a melhor forma de planejar um projeto de gestão de risco sobre a situação dos acervos digitais.
Outra meta também é que nós devemos trabalhar de forma colaborativa em projetos individuais e institucionais, incluindo com patrocínio de eventos, programas e de formação também. Nossas metas se concretizam em várias formas. Algumas delas são de domínio público, todo mundo pode ver, como nossa revista de preservação digital brasileira. Ela surgiu em 2020 e agora já estamos no 4º ano, né? E nela estamos publicando muitos resultados de pesquisa da nossa rede. Acreditamos que essa é uma das formas em que podemos deixar registrado, sim, toda a nossa produção como rede. Também temos outros produtos e outras formas de fazer esse tipo de repasse das práticas de preservação digital, através de glossários, através de um diretório de revistas preservadas no Brasil, no qual nós colocamos lá todos os dados que temos sobre as revistas que estão no Brasil e que estão preservadas na rede cariniana. Produzimos livros, produzimos também outros materiais para ajudar as instituições a guardar de forma mais adequada suas publicações e suas produções. Metas também temos que envolvem tanto o OJS e também outros projetos também muito importantes, como são os repositórios de dados de pesquisa. Estamos trabalhando na integração do OJS com o Dataverse, que seria uma das iniciativas que vão além das publicações eletrônicas, porque também se está pensando na guarda dos dados dos artigos, dos conteúdos das pesquisas publicadas em periódicos OJS. Essa também é uma meta que nós estamos promovendo aqui na Rede Cariniana. Os serviços, entre eles, estaria exatamente esse. Temos um repositório de dados, né, Cariniana, na qual nós temos todo um fluxo que pensamos que seria a forma mais adequada para a preservação de dados de pesquisa de revistas, no qual nós seguimos todo um fluxo para chegar de Dataverse a uma integração com uma rede logs ou com algum repositório de dados. Seria também o de preservação de dados, como pode ser o Arquivemática. Isso para nós é muito importante, porque o serviço se integra com outros serviços, o serviço dos periódicos, com os repositórios de dados, com os repositórios confiáveis e todos os procedimentos de preservação, e com a guarda ou armazenamento seguro em uma caixa logs ou em uma rede logs. Essa para nós é uma das metas também, e nós já estamos trabalhando nisso, sabendo que o Arquivemática, por exemplo, ele se integra perfeitamente com o logs para poder guardar tudo o que passa pelo Arquivemática e todos os microserviços que o Arquivemática realiza. E o Arquivemática, como você conhece, ele é muito usado na área de arquivos, mas também ele está sendo usado para coletar informações de repositórios e de arquivos também, né? Para chegar a lo que nós pensamos que seria a rede logs. Bom, isso porque também na Cariniana e aqui no âmbito nós trabalhamos já com essa primeira etapa da preservação, que é a preservação da forma como devem ser processados os dados antes de entrar em uma caixa logs ou antes de entrar em um repositório, que seria o barramento para a preservação, e dessa forma garantir a cadeia de custódia, né, dos documentos. Então, isso vem porque muito tempo, desde que começamos, a preservação digital de periódicos foi nossa base. Sim, nós começamos trabalhando na América Latina, como o Brasil foi o primeiro país que adotou a plataforma JS em 2003, aí continuamos trabalhando com ela, mas já se pensava, como foi mostrado também, que o PKP, o log seria a nossa ferramenta de preservação digital, e para implementar ela, pensamos no que seria a preservação digital comunitária, ou seja, é um dos princípios também do Jasper, né, que nós pensamos que não basta construir uma rede de preservação própria da comunidade, é necessário tornar ela autossustentável, tecnologicamente, administrativamente e, sobretudo, financeiramente. É o que temos conseguido fazer nesses 10 anos, e sabemos que vem outras evoluções também relacionadas à guarda de periódicos de forma comunitária em várias redes também.
Mas o modelo do LOGS, que nós adotamos desde o início para os periódicos, continua sendo nossa base, porque ele é um software sistemas, com outros serviços, e também toda a parte de migração para futuros formatos. Ela funciona aqui na Cariniana da mesma forma como em outras redes, só que aqui estamos no Brasil e nós temos algumas formas, digamos assim, mais locais para a gestão dessas informações. Nós temos todo um fluxo no qual se relaciona com as parcerias, as instituições parceiras da Rede Cariniana, como elas podem submeter seus periódicos para a rede, e também aos usuários em geral, como eles podem criar usar esse serviço. No caso das instituições parceiras, algumas delas podem hospedar uma caixa logs e criar nela também um registro das informações e da coleta dos periódicos, das edições dos periódicos, e guardar em uma das caixas locais. Essa preservação funciona basicamente, como eu mencionei, né? Tem uma parte legal, que também, como no PKP se mostra, automatizada. Aqui, no seu caso, é mais formal, nesse sentido de que nós precisamos de um documento assinado pelos gestores dos periódicos, autorizando a guarda, a responsabilidade pela guarda do periódico, e também tanto responsável da revista quanto do conteúdo da revista. Nós repassamos essas informações para os editores, também para os gestores das caixas logs, para que eles saibam como administrar as caixas e qual seria a preservação que deve ser feita desses periódicos, o fluxo que ele deve seguir. A última meta que conseguimos alcançar foi a parte da aplicação de um plugin que vai permitir uma submissão dos periódicos à Cariniana de forma automática, para saber quando um conteúdo foi atualizado em uma das revistas que estão guardadas na rede. Bom, como eu falei, a Rede Cariniana é uma rede colaborativa. Ela tem, nesse momento, 12 caixas. São 12 caixas nas quais estão guardados os periódicos. São mais de 2.134 periódicos, títulos de periódicos, com mais de 26.000 volumes preservados, e atendemos a 241 instituições no Brasil, e algumas delas, as 399, são títulos da SciELO Brasil, que vocês vão ouvir daqui em breve, né? Essas instituições têm um acordo de cooperação ou um termo de adesão com a Cariniana para poder participar e poder ser as guardiãs desses conteúdos. Então, por último, posso dizer que para participar dessa preservação de periódicos, as instituições podem participar como instituições integrais, parceiras institucionais, colaboradores individuais e instituições usuárias. Parceiras integrais são aquelas que vão compartilhar a infraestrutura necessária para a preservação dos periódicos. As institucionais são aquelas que têm algum projeto de preservação, pode ser de periódicos ou de outro tipo de acervos. Os colaboradores individuais são os pesquisadores, as que formam nosso grupo de pesquisa e que têm algum envolvimento com projetos ou com estudos de preservação digital. E as instituições usuárias, que são aquelas que nos pedem para guardar seus periódicos na rede nacional. Essa seria a apresentação da Rede Cariniana aqui no evento. Eu agradeço a vocês e agradeço a SciELO também pela colaboração. Estamos aqui para qualquer dúvida que tiverem. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Vou compartilhar
Rondineli, o seu áudio não está vindo, mas o seu microfone não está mudo, então não é uma questão do Zoom. Talvez alguma coisa aí no seu hardware. Não, a gente continua sem te ouvir. Até agora há pouco a gente estava te ouvindo. Antes de você compartilhar a sua tela, uns minutos antes, estava te ouvindo. O Rondinelli saiu da sala e vai entrar de novo para ver se o problema é resolvido. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem até o retorno dele, ok? Alô? Me escutam agora? Te ouvimos, Rondinelli. Ufa! Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Desculpa, pessoal.
Rondineli, antes de você começar, por favor, não esquece de retomar a gravação. Ok. Bom, eu vou me alongar muito com relação ao que você falou, né? Porque hoje, de como a gente tem parte de uma rede de uma da Cariniana, né? Antes de começar a relação, vou dar uma breve introdução do SciELO, né? Uma biblioteca eletrônica com a função selecionar de periódicos científicos há praticamente 25 anos, 309 periódicos e 80 todos obviamente, temos 7 periódicos, uma coleção de livros acadêmicos na books.cielo.org, de dados de pesquisa que aconteceu agora, coleção de pré-prints, sobre a preservação digital, Rondineli, desculpa te interromper, o seu som está falhando. Não sei se é o fone de ouvido, que tá, Bluetooth, talvez, não sei, mas está vindo bastante picotado a sua voz. Melhorou? Melhorou. Tá. Agora tá ok, né, Alex? Agora ficou bom. Tá. Falando sobre preservação digital em um timeline, né, em uma linha de tempo, o SciELO ele iniciou a preservação tardiamente, né? A gente iniciou a preservação no ano de 2014, fizemos um contrato com a rede Clocks e iniciamos o processo de preservação. Tivemos que interromper esse processo por questões financeiras, e durante o período de 2015 a 2018, o SciELO não continuou o processo de preservação. Iniciamos novamente o processo de preservação com a parceria, retomamos a preservação em 2019 com a Rede Cariniana, que é a rede de preservação LOCS nacional, e oficialmente iniciamos o processo de coleta dos dados dos periódicos de acesso aberto em 2021, através da rede Cariniana, rede LOCS Cariniana. O SciELO ele tem uma sub-rede dentro da Cariniana. O que significa isso? Que a rede, uma sub-rede, ele permite que a gente só faça coletas dos dados do SciELO. Isso abrangendo tanto o SciELO Brasil, como futuramente abrangendo também os outros SciELOs de âmbito internacional. Hoje, nós só fazemos preservação do SciELO Brasil, mas futuramente iniciaremos com a rede, com os outros SciELOs, né, que são em torno de 17 coleções espalhado na América Latina, Caribe, Portugal, Espanha e África do Sul. Mas isso requer um apoio de toda a rede SciELO para que isso aconteça. Por enquanto, somente o SciELO Brasil conseguiu manter disponibilizar uma quantidade de nó suficiente para começarmos a fazer o processo de coleta. Como havia comentado no slide anterior, o SciELO ele tem uma relação de outras coleções, um repositório de dados e uma coleção pré-prints, que requer também uma certa atenção no processo de preservação digital. O plugin que o SciELO utiliza para fazer a coleta nos nós LOCS, que a gente chama de caixa LOCS, ele só permite a coleta dos periódicos que estão no site SciELO.br. Né? Para as outras coleções e o pré-prints e o Dataverse, a gente faz um fluxo de preservação diferente. Nós adotamos integrações com o próprio Dataverse
utilizamos a plataforma arquivemática para fazer o processo de preservação, né, a normatização de preservação, e garantimos que esse dado, uma vez normatizado, criado um pacote de arquivamento, ele vá para 3 lugares distintos, garantindo, assim, um princípio de preservação, que é não manter o dado no mesmo lugar onde foi processado. Atualmente, o SciELO tem 7.064 unidades de arquivamento. Unidades de arquivamento são números de cada volume, de cada periódico. Então, o total que nós temos de números são 7.064. Esse número é crescente, pois o SciELO processa em torno de 500 artigos semanais, totalizando aí em torno de uns 2.000 artigos mês, né? Então, é um número crescente, é linear, mas é crescente. O SciELO tem como objetivo, nos próximos anos, conseguir tornar-se um repositório confiável, garantindo, assim, um título de que nós somos um preservador confiável, né? Isso são critérios que os próprios indexadores, alguns deles, exigem que quem preserva tem que ter um certificado reconhecido. Hoje, existe dúvida de como, inclusive foi a Alice havia comentado, sobre o Miguel também, sobre o The Keeper Registry, que fica no ISSN Portal, né? Qualquer revista hoje que é preservada no SciELO, Cariniana, ou pela Rede Clocks, ou Rede Locks, ou pela PKP, elas estão, pode ser consultada diretamente no portal. Basta você inserir o ISSN do periódico e você consegue ver quais são os preservadores, né, e quais números foram preservados, tudo isso. Então, uma forma de você olhar se seu periódico está num estado de preservado ou preservando, você deve ir diretamente no The Keepers Registry para fazer esse tipo de consulta. A minha apresentação ela é curta mesmo assim. Haverá outros seminários de assuntos relacionados a periódicos de acesso aberto. Podem acessar o site 25.cielo.org e, a partir desse momento, estamos abertos a perguntas. Tem alguma pergunta, Alex? Tem no documento, a gente colocou lá algumas perguntas. Você tem acesso aí? Sim, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu só perdi aqui o documento, deixa eu só consultar novamente aqui, um instante. Se você tiver fácil aí para me passar o link, eu agradeço. Deixa eu... Deixa eu só abrir aqui. Já consegui aqui, obrigado. Conseguiu? A Carol colocou no chat de novo. Sim, consegui, obrigado. Ok.
Só um instante que com o Zoom ligado, meu computador fica um pouco lento. Rondineli. Bom, deixa eu tenho uma pergunta aqui para o Miguel, do Patrick Ross. Eu não acho que a pronúncia não está correta, mas ele pergunta o seguinte: obrigado a todos por sua informação valiosa. Nossa revista Geriatric Gerontology and Aging, em SSN 2447-2123, circula e seu conteúdo está disponível online em nosso site desde 2007. Fazemos parte do AJ desde 2020. Não cobramos APC, adotamos a licença CC BY e começamos a adotar o OHS há algumas semanas. Entendi que, por meio do PKP, os manuscritos publicados em diante serão preservados no PKP e que devemos considerar a adoção de pelo menos 3 ou mais sistemas de arquivamento. No site do AJ e Clocks não encontramos a forma de participar do projeto Jasper. Você poderia nos mostrar o caminho? Outra questão: como poderia incluir nossas edições a partir de 2007, metadados disponíveis via PKP, Clocks ou Cariniana? Na verdade, essa é uma pergunta para a Alicia e para a Urosh. Alicia, você pode introduzir? Sure thing. So I've put 2 email addresses in the chat, and there may be one for PKP as well. But to participate in Jasper, to get the Diamond Open Access journals archived, you just need to email preservation@doaj.org. And then 2 friendly people named Dom and Kyrie will help you get started there. And similarly, if you have other content that you would like to archive directly with Clocks, if you drop us a line at info@clocks.org, we can get you set up there. That's totally cool. And Urush, I'm sure there's an easy way to get in touch with PKP as well. Yeah. So you can, I'll put our email address in the chat, but I wanted to clear up a misconception that I should have included in my presentation. And there's this assumption that because you're using OJS and because we have a preservation network, that you will automatically have your content preserved. And that is incorrect. You have to make sure to enable the preservation network on your instance of OJS, and you have to meet the criteria in order to do that, which means that your instance has to be version 3.1 or more recent. You have to have published an article, and you have to have an ISSN for that particular journal. So it's not automatic. Those things have to be done in order for your content to be preserved. And I'll also link the guide that we have that walks you through it. It's not an onerous process, but it does have to happen in order for the preservation to take place. Posso responder também? Eu acredito que não tem mais perguntas, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu queria responder também. Posso? Desculpa, Miguel, claro. Fica à vontade. Bom, é o seguinte, do lado nosso da Cariniana, nós estamos também interessados em participar do Jasper. Pelo que eu entendi até agora, não sei, a Alicia pode confirmar, quando um periódico já está em uma rede, ele já supostamente está preservado, mas a intenção é de que ele entre em outras redes também. Então, teríamos um periódico preservado na Cariniana, em Clocks, em PKP. Com isso, seria mais garantida a preservação. Então, o que é importante é que vocês, os periódicos, estejam primeiro numa rede e depois em outras. Mas isso é gradual, imagino, não é de imediato. Ou seja, a primeira coisa é estar dentro de uma rede e depois ir para as outras redes para formar toda essa comunidade Jasper.
Esse seria meu entendimento, não sei, Alicia, mais ou menos seria por aí, correto? Well, Miguel, that is one way it can work, but what we find is, especially with small diamond open access journals that are scholar-led, that they have all of their time and energy is taken up by publishing the journal. And so we have to work together to make this really incredibly easy. We've had to simplify all of our processes at CLOCS and at DOAJ, and I suspect at PKP and Internet Archive too. So rather than expecting smaller journals to start with one archive and then to work with others, that may be a way forward. And that means that we archives have to work out how we're going to share content and mirror. So we have work to do together. DOAJ offers through Jasper another way in, which is one entrance and 3 archive partners. And eventually, once we figure out how to fund it, more archive partners. But it may be that we need still more ways in. So for example, hosting platforms have an incredibly important role to play. Anywhere that content from journals or books is hosted, those platforms can create pipelines to one or more archives as well. So we need to make sure that the infrastructure and the little tunnels and the bridges that connect us together are in place. And I don't think we've done quite enough in that area yet. That's why Jasper's a good start in the right direction. But you're right, it's not sufficient. Não, ok, eu queria também mencionar a segunda parte da pergunta de Patrick, Rondineli, que fala sobre como podemos incluir os números anteriores, ¿sí? Nas redes. Por exemplo, eu falaria no caso da Cariniana. Quando um periódico já está sendo coletado por uma rede docs, né, ele vai lá, faz a coleta do que está publicado na internet, do que está lá na internet. Então, se vocês publicaram números anteriores, eles têm que estar na internet com a edição perfeita. E para nós, no caso da Cariniana, até agora nos enviam esse dado novo, ou seja, tem novas edições que foram implementadas online. Nós agora temos um plugin que vai fazer essa coleta automática do que já está publicado, mas esse é muito importante saber como fazer a informação dos números anteriores, tá? Não sei, por aí, para nós seria dessa forma, não sei, Alicia e do PKP, o pessoal do PKP. So, Arush, if you don't mind, okay. So for clocks, we can take content in 2 ways. If it is online on the web, we can crawl it and harvest it this way. Or for older content that has been digitized or is in a store of some kind offline, then we can take an FTP transfer. Some large publishers send us hard drives through the post, actually, and they transfer content that way. We'll take it in just about any way that it can come. The important thing is to get the content preserved and the scholarly record protected. So we try to be as flexible as we can. And Aruj, you've sort of addressed the question, but maybe there are other ways too. It was, so I know that once the plugin is enabled, and this is where the limits of my knowledge are going to come into play. But once the plugin is enabled, every time an issue is published, it will be archived. However, the question of whether past issues will be archived once the plugin is enabled is one I don't have the answer to right away, but I will make note and get back to you. I'm sure it is possible though. Eu vou fazer uma pergunta. A Aurora, ela colocou uma situação que sobre critérios, né? O critério que a PKP coloca é que pelo menos o periódico esteja produzindo conteúdo, né? Isso, e que, claro, que tem um ISSN
Existe a questão também de identificadores únicos, que é o DOI, né? Esse também é um critério. E a minha outra pergunta, na verdade, existe uma fragilidade. O tema é sobre a fragilidade dos periódicos científicos, né, de acesso aberto. Uma vez que os periódicos têm essa fragilidade e começa a não ter uma periodicidade na sua produção e acabe-se ou deixe de existir, qual que é a atitude, o comportamento da rede da PKP em parar de fazer essa preservação, porque ela não está mais produzindo, e qual seria a situação de disponibilizar também esse conteúdo, uma vez que o periódico, imaginando que ele tem essa fragilidade, ele deixou de existir, como, por exemplo, o CLOCS no projeto Jasper, ou a própria PKP, ou até mesmo a Cariniana, poderia disponibilizar esse conteúdo que deixou de existir, né? Porque esse é o que o Laxo, no seu periódico, ele sinaliza, tá? Imaginando que estamos preservando, né? Estamos fazendo um processo de preservação. Mas, quer dizer, as revistas deixaram de ser preservadas, nunca preservaram, e elas se perderam por algum motivo. Só que a comunidade requer esse acesso. Ele precisa desse acesso. Como que a Cariniana, o CLOCS e o PKP usa como meio para disponibilizar esse conteúdo de volta para a comunidade? I can maybe answer the question of the persistent identifiers. From my understanding, the ISSN, so the journal level identifier, is necessary, whereas the article level identifier is not necessary for the PM. In terms of the other questions, maybe I'll let other folks have a chance to address. So Aruj, that's true for us too. The criteria for accepting a journal is that it has an identifier, an ISSN or an ISBN. And we also look for some reassurance that there's some kind of quality assurance procedure with the journal. So, for example, being indexed in DOAJ or being on a platform where some content is indexed in DOAJ is very important to us. That's very helpful. We also, we don't provide an entirely free service, though we try very hard not to let money be a barrier and can lower costs where that facilitates preservation. But there are considerable costs in running the technical infrastructure and having software developers and engineers. So we do try to disseminate and share the costs around all of our supporting libraries and publishers in a way that's fair and equitable around the world. Turning to content that is triggered and brought out of the dark archive and made accessible, we host the content in 3 different places. So we have it on the CLOCS website, but no one will ever find it there. It's not a publishing platform. It's not a platform like SciELO and very discoverable. So we also place the content right now with the University of Edinburgh in the UK and Stanford University in California. And their libraries have committed in the long term to continue also making copies of that content available. And we work with Crossref and other DOI registration agencies to redirect the DOIs or the identifiers from the original publication, which has now disappeared, to the archival copies that have been made available. So that's what we do now. Going forward, once we have more content that has been triggered and made available, we are definitely going to have to increase our efforts around the usability and discoverability of that triggered content. Right now, it's only 67 journals. It's not too much. But in, I think, the medium term, we need new partnerships with proper
hosting platforms that can actually deliver up the content in due course and make sure that it's discoverable to the people of the future who will want to use it. So that's a future partnership potential. Miguel? Sim, sim, estamos totalmente de acordo. Nossa rede é jovem, ainda não tivemos muitos casos assim. Conhecemos 4 revistas que deixaram de funcionar e estamos criando uma metodologia para acompanhar qual revista deixou de publicar, ou seja, acompanhar o que está sendo publicado. Se não recebemos nenhuma edição dos últimos 3 anos, é porque alguma coisa aconteceu com a revista. Então, a gente entraria em contato com os responsáveis que nós temos cadastrados e solicitaríamos um posicionamento para poder realizar a liberação do acesso em alguma das instituições parceiras. Acho que é a única forma de continuar o acesso a esses materiais. Seria por aí. Obrigado pela resposta de todos. Chegamos ao fim desse webinário, né, desse seminário. Agradeço a presença de todos, todas e todos. Alicia, foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. Uroj, Exame, foi um prazer conhecê-la. Obrigado também pelo seu tempo, pela informação, foi bem enriquecedor. Miguel, obrigado como sempre, muito parceiro aí do SciELO no processo. Alicia também, obviamente. A PKP sempre está conosco também. Obrigado aos nossos ouvintes também. Espero que assistam os próximos eventos no SciELO, acessem 25.cielo.org, lá vai ter mais outros seminários com conteúdos tão ricos quanto. Obrigado, tchau, tchau.